Fala DQ, beleza? DQ falando. Todos os dias com um vídeo novo sobre recuperação. Vamos para a meditação de hoje? Meditação diária só por hoje, 11 de dezembro. Sofrimento é opcional. As pessoas conseguem se adaptar às situações da vida. Nos adaptamos às temperaturas muito baixas e muito altas, dependendo do lugar onde moramos. Nos adaptamos às diferentes culturas das empresas em que trabalhamos e aos costumes das pessoas com quem convivemos. Conseguimos nos adaptar mesmo quando as condições não são tão favoráveis assim. Quando nos acostumamos com nossas situações de vida, conseguimos conviver com as condições que nos foram colocadas e, com o tempo, acabamos encontrando uma situação mais ou menos confortável e seguimos em frente. A adaptação acontece com o passar do tempo. Quando estamos adaptados, uma mudança provoca incômodo. Se mudarmos de trabalho e o nosso novo emprego apresentar um modelo completamente diferente, mesmo que seja mais funcional, sentimos essa mudança e precisamos de mente aberta e boa vontade para nos adaptar novamente. Por vezes, pode ser tão difícil fazer isso que acabamos abrindo mão desse novo trabalho em busca de um outro que possua um modelo parecido com o anterior. Geralmente fazemos isso em todas as áreas da nossa vida. A adaptação leva tempo e demanda trabalho e esforço. Nós adictos também nos adaptamos. Com o passar do tempo, como qualquer outro ser humano, conseguimos nos acostumar com as condições oferecidas pela vida e encontramos uma posição confortável dentro das experiências que são familiares para nós. Porém, nós adictos nos adaptamos à dor, ao sofrimento, às derrotas, às dívidas. Durante a nossa adicção, a condição que a realidade nos impunha era essa. Nos acostumamos a sofrer. Sempre nos sentimos em dívida com alguma coisa ou alguém. Levávamos uma vida onde os sentimentos negativos e a falta eram bastante presentes. Na verdade, eram mais do que presentes. Eram as principais características de nossas vidas. Com o tempo, essas condições se tornaram familiares para nós. Aprendemos a sobreviver dentro desta rotina de sentimentos e comportamentos. E por mais estranho que possa parecer, nos sentíamos confortáveis, mesmo com toda aquela dor. Ela era presente, nos machucava, mas era familiar para nós. Estávamos lidando com situações conhecidas e, de certa forma, nos sentíamos seguros. Por pior que tenham sido nossas experiências na adicção ativa, nós a vivemos por anos e sabíamos exatamente o que fazer para resolver. Usávamos drogas e pronto. O resto poderíamos resolver depois. Se não conseguíssemos resolver, usávamos mais. Funcionava sempre. Estávamos acostumados em nosso estilo de vida e qualquer mudança seria rumo ao desconhecido e estaríamos entrando em um ambiente novo. Quando entramos em recuperação, iniciamos as nossas mudanças pela retirada da droga, o que de uma certa forma afastou todas as nossas soluções conhecidas para os nossos problemas. Quando a droga foi retirada de nossas vidas, não foram apenas elas que saíram. Junto com elas saiu também o nosso chão, a nossa segurança em tomar qualquer decisão. Não estávamos habituados a lidar com a vida sem drogas, e por mais que conseguíssemos racionalmente perceber uma mudança positiva em nossas vidas, estávamos desconfortáveis e com medo, pois não sabíamos o que esperar. Estávamos em sofrimento, sofrendo o luto pela perda de uma companheira que nos prejudicou muito, mas que estávamos habituados com ela. Outro problema também acontecia. Nossas vidas começavam a funcionar. Acordávamos sem ressaca e culpa, dormíamos e nos alimentávamos bem. Estava tudo dando certo. E apesar de nos orgulhar e nos sentirmos bem, não se encaixava. Havia algo muito estranho. Aquela situação parecia falsa e não acreditávamos que aquilo era de fato a nossa realidade. E era uma realidade com a qual não estávamos acostumados. Havíamos perdido nossa maior solução para todos os problemas, as drogas. E ao mesmo tempo, havíamos ganhado situações completamente diferentes para resolver. Estávamos inadequados e inseguros. Nossa nova configuração de vida era muito estranha e estávamos sofrendo novamente as perdas. Nossa adicção ativa era terrível e havia nos tirado tudo. Estávamos desmoralizados e perdidos.
humilhados e derrubados, sem crédito algum. Porém, isso nos era familiar. Sabíamos exatamente como lidar com essas situações. A sensação que nós tínhamos era de que haviam nos retirado de nossas casas e nos colocado em um país estranho. Um país onde o clima era mais agradável, as coisas funcionavam melhor e as oportunidades eram maiores. Mas não era nossa casa. Não falavam da mesma maneira. As pessoas eram diferentes. Precisaríamos nos readaptar com tudo de novo. A dor não era mais presente como na ativa, mas de uma certa maneira, aquela dor era familiar e sentíamos falta dela, mesmo sem conseguir entender, pois não fazia sentido, era isso que estávamos sentindo. Para abrir mão desse sofrimento, precisávamos abrir mão de nossa dor, dos nossos ressentimentos, das nossas culpas. Não sabíamos viver sem isso. Por muitos anos de adicção ativa, isso era a única coisa que nós tínhamos. Praticando os 12 passos e vivendo de acordo com os princípios espirituais da recuperação, aos poucos vamos conseguindo aprender a confiar em nosso poder superior e na força que ele pode nos proporcionar para lidar com as dificuldades da vida. Começamos a abrir mão dos nossos estilos de vida da ativa e elaboramos o luto pela perda das pessoas, lugares e hábitos vinculados às drogas. Aprendemos o novo idioma desse novo país, o país da recuperação, e abrimos as portas para nossas novas realidades. Havíamos escolhido a recuperação, e todas as escolhas implicam em uma perda. Quando optamos por entrar em recuperação, perdemos a nossa antiga maneira de viver, descobrindo uma nova. Essa nova maneira que escolhemos, a da recuperação, não é difícil de abraçar e receber seus benefícios. Eles são maravilhosos. A parte difícil de nossa escolha era abrir mão da adicção ativa, daquilo que não havíamos escolhido, o que nos era familiar e conhecido. Enquanto continuarmos apegados à nossa adicção ativa, tentando não abrir mão totalmente dessa antiga maneira de viver, continuamos em sofrimento. Ficamos perdidos, pois se não renunciamos, se ainda tentamos nos agarrar a algum aspecto da adicção ativa, não estamos em recuperação. E o adicto que não está em recuperação está na ativa, sofrendo. Hoje não precisamos alimentar nossos ressentimentos e nossas culpas. Podemos renunciar a tudo que representa a nossa adicção ativa. Podemos passar pela dor sem sentirmos medo. Não precisamos carregar o sofrimento da ativa, porque hoje escolhemos viver a nossa recuperação. Fala de quê? Vídeos diários com leitura e reflexão do Só por Hoje. Uma excelente oportunidade para se reconectar com a recuperação na correria do dia a dia. Portanto, não se esqueçam de curtir, compartilhar, comentar e seguir o canal, porque o segredo está no próximo vídeo. Fala de quê? Só por hoje.